Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que os senhores estão vendo aqui na tela. Respostas a anomalias ditas sobre as 70 semanas. Vamos repetir o tema? Respostas a anomalias ditas sobre as 70 semanas. Este é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Vamos solicitar agora, já neste início, aqueles que não são inscritos no canal. Se inscreva, ative o sininho e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos esta mensagem de hoje e outras mensagens. E o like sempre será aí bem-vindo, tá bom? Agora outra coisa, quem desejar fazer parte de um de nossos grupos Plenitude, fale conosco pelo contato que está na descrição do vídeo aqui abaixo, tá bom? Temos o grupo geral, o Plenitude Brasil. E cada estado também tem o seu próprio grupo, para que os participantes conheçam as pessoas próximas de suas casas e que estejam no mesmo entendimento da Bíblia, tá bom? Então toque aí no título da mensagem de hoje agora, tá? Para ver o nosso contato, tá bom? WhatsApp. Então hoje, como nós já falamos, estamos apresentando este tema aí. Respostas a anomalias ditas sobre as 70 semanas. Sejam bem-vindos todos que estão aí agora no chat. Daqui a pouco estarei com vocês aí, tá bom? E aqueles que poderão responder também aí, estaremos juntos. Então vamos ao tema de hoje, tá bom? Vamos iniciar? Então, como vocês estão vendo aí, respostas a anomalias ditas sobre as 70 semanas. Hoje, 29 de março de 2023, é Messias quem vos fala. Tá bom? Messias Souza. Então vamos começar a apresentação de hoje fazendo uma analogia. Vamos abaixar um pouquinho o som aqui. Vamos iniciar a apresentação desse tema aí, respostas a anomalias ditas sobre as 70 semanas. Vamos começar esta apresentação fazendo uma analogia, né? A respeito dessa questão de a última semana, né, de Daniel ter sido empurrada, né? Sem sustentação em qualquer texto bíblico para se findar depois da grande tribulação, ou seja, no juízo final. Então, o que temos a dizer sobre isso é o seguinte: todos nós já sabemos, quem prega a escatologia consumada sabe muito bem que cada evento precisa ser cumprido no contexto para onde se aplica, não é verdade? Aqueles que divulgam que tudo já se cumpriu. Então, olha só, a grande tribulação de 67 DC e o juízo final não se aplicam, presta atenção, no contexto temporal do tetelestai de Cristo, não é verdade? Quando Cristo expiou o pecado em 33 DC, não é isso? E Cristo expiando o pecado em 33 DC, também não se aplica, prestou atenção, ao contexto temporal da grande tribulação em 67 DC. Não é verdade? Você que se diz sou preterista, tá? Não se aplica. Ali Cristo expiando o pecado não se aplica, que foi em 33 DC, não se aplica no contexto temporal da grande tribulação de 67 DC e do juízo final, não é verdade? É verdade, você fala isso. Então, como pode? Eu pergunto aos preteristas, aqueles que dizem que tudo já se cumpriu, como pode os dois eventos se cumprirem na última semana, se essa 70ª semana ocorreu quando? Quando Cristo expiou o pecado. Como assim? Os dois eventos na mesma última semana. Se acontecem em tempos diferentes.
E muito distante, né? Mais 3 décadas de diferença. Não é verdade? Você que se diz aí, somos preteristas. Depois a gente fala dos futuristas, né? Daqueles que se dizem que as coisas ainda vão se cumprir. Então, entre os dois eventos, nós já sabemos, há mais de 3 décadas de diferença de um para com o outro, não é verdade? Então, se fizermos assim, dessa forma, como tem sido feito por alguns, esticando o tempo que Cristo expiou o pecado ao ser condenado por Roma na cidade de Jerusalém, em 33 DC, e trouxe ali a justiça eterna ao seu povo e sigilou a visão e a profecia e ungiu o Santo dos Santos. Se fizermos assim, é como se eu, dissesse que nasci em 1963 e minha família comemorou o meu primeiro ano de vida em 1964, ok? E também, naquele mesmo ano, foi comemorado por minha família, junto com a minha comemoração, o primeiro aniversário de minha irmã, que nasceu em 1969. E vice-versa. Entendeu? Então que loucura, não é verdade? Como assim? O primeiro ano de vida de minha irmã poderia ser comemorado em 1964 se ela nasceu em 1969. Tem alguma coisa errada, não é verdade? E como assim meu primeiro ano de vida poderia estar sendo comemorado em 1970, meu primeiro ano de vida, se eu nasci em 1963? Ora, bolas! Em 1970, eu já estava com 7 anos de idade. E não com 1 ano de idade. Correto? E minha irmã não existia em 1964, quando foi, de fato, comemorado o meu primeiro ano de vida. Entendeu? Por quê? Porque ainda faltavam 5 anos para ela nascer. Não é verdade? Pois bem, por que eu estou falando tudo isso? Essa é exatamente a confusão que fizeram com as 70 semanas de Daniel, que não tem como matematicamente abraçar todas as profecias de Daniel. Entenderam? Então é por isso que eles ficam ali esticando daqui para ali. Já se passaram 2000 anos, ainda estão fazendo esse estica para lá, estica para cá. Não é verdade? Então que confusão, não é verdade? Que confusão que fizeram com essa tal de última semana de Daniel. Não é verdade, gente? Olha que confusão que fizeram. Então é simples de entender que Cristo não poderia estar na última semana expiando o pecado em 33 DC e o juízo final ter ocorrido também, entendeu? Na última semana em 70 DC. Como assim, meu irmão? Como assim? Não é verdade? Agora, outra coisa sobre esse tema aqui, nós vamos falar. É outra questão agora aqui. E como confundem, né? O Santo dos Santos sendo ungido no ministério do Espírito com o santuário sendo restaurado no último dia. Agora vamos falar algumas coisas importantes aqui sobre isso. Vamos lembrar que o verdadeiro templo não era um prédio, correto? Mas quando o verdadeiro templo foi derrubado, acabou a lei e o pecado. Lembrando que foi falado por Estevão, né? Em Atos 7, vamos colocar aqui, Atos 7, 48 a 49. Vamos fazer a leitura. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o poderoso Criador? Ou qual o lugar do meu repouso? Atos 7, 48 a 49. Vamos continuar com nossa apresentação desse tema aí, respostas a anomalias ditas sobre 70 semanas de Daniel, hoje 29 de março de 2023. Então olha só, se o Messias era ungido, ele era o verdadeiro templo, não é verdade? Não é isso? E quando Cristo, segundo a carne, morreu,
o templo da lei foi derrubado, como está escrito aqui em João 2, 19 a 22, onde diz o seguinte, o templo da lei, porque Cristo estava debaixo da lei, entenderam? Cristo respondeu e disse-lhes, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, prestou atenção aqui, este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que o Mestre lhes tinha dito. E ao Ruhana, né, ou João 2, 19 a 22, correto? E sendo derrubado aquele templo, eu coloquei aqui esse texto aqui, diz, né, em Efésios 2, 15 a 17, que na sua carne, naquele templo, né, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Percebeu? Fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com o Altíssimo em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Efésios 2, 15 a 17, correto? Então vamos continuar aqui. E sendo derrubado aquele templo, Cristo, aquele templo que eu digo, o próprio Cristo segundo a carne, Cristo, ele entrou em santuário feito não por mãos de homens, tá? Como dito em Hebreus 9, 24, que nós podemos ler aqui. Hebreus 9, 24, onde diz o seguinte, eis porque Cristo entrou. Entrou ou não entrou? Entrou, né? Não em santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso ante a face do Altíssimo. Hebreus 9, 24. Percebeu? Então, olha só, minha gente. O céu eram os celestiais, entenderam? O céu eram os celestiais onde Cristo entrou. O templo, o santuário. O céu, vou repetir, eram os celestiais, os filhos. Eles eram o céu, o santuário onde Cristo entrou. Ok? E assim, o santuário, ele foi ungido. Na verdade, Cristo entrou, quer dizer, a unção entrou. Então, o santuário, o quê? Foi ungido. Aquele santo dos santos, que eram os filhos do Eterno, como diz aqui, olha só o que está escrito aqui, ó, 1 Coríntios 3, 16 a 17. Não sabeis vós que sois santuário. Percebeu? Não sabeis vós que sois santuário do Altíssimo e que o Espírito do Altíssimo habita em vós? Se alguém destruir o santuário do Altíssimo, o Altíssimo o destruirá. Porque sagrado é o santuário do Altíssimo. Que sois quem? Que é o templo de Jerusalém? Não. Que sois vós. 1 Coríntios 3, 16 a 17. Correto? Agora, eu pergunto, se situou? Percebeu aí? Se situou? Eu coloquei aqui. O santuário estava ungido, correto? Não estava? Estava ou não estava? Eu pergunto ao senhor. Estava, né? Então vamos continuar aqui. Mas saibam que a partir de então, o santuário que eram eles estava o quê? Ungido, conforme já lemos. Mas ainda seria o quê? Restaurado na vinda de Cristo em glória, né? Se cumprindo o que diz aqui nesse texto de Daniel 8,14. Olha só, iria se cumprir quando? Lá no final, né? Respondeu, 2.300 tardes e manhãs, depois disso o santuário será restabelecido. Daniel 8,14. Veja, isso acontece no último dia e não quando o santuário foi ungido. Percebeu? Já falamos aqui em outro tema anterior que o santuário foi ungido, mas restabelecido, restaurado, ressuscitado no último dia, se cumprindo Daniel 8,14. Tá bom? Então diz a Escritura
que depois, né, acabamos de ler, o santuário seria restabelecido, não havendo mais o quê? A necessidade da unção. Uma vez que no último dia o santuário, que eram eles, foi transformado de um corpo abatido para ser o quê? Corpo de glória, igual o eterno, como diz aqui nesse texto aqui, ó, Filipenses 3, 20 a 21, né? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o poderoso Cristo, o qual transformará, percebeu o santuário no último dia? Transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 a 21. Vamos continuar. Então, olha só, para quem não sabe ainda, aquele santuário, ele foi ungido exatamente porque ainda não estava transformado. Percebeu? Não estava transformado em corpo de glória. E assim permaneceu ungido o santuário, exatamente como garantia daquela eterna salvação, a transformação que se processaria e já se processou no último dia, tá? Como dito, que realmente a unção era o selo, o penhor do Espírito, tá? Garantia da salvação eterna, citado em Efésios 1, 13 a 14, que diz o seguinte: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, foste selados, ungidos, né? Com o Espírito Santo da promessa, que é o quê? A garantia do santuário ser restabelecido no último dia, ó, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade do eterno, era o santuário, para o louvor da sua glória. Efésios 1, 13 a 14. Percebeu? Percebeu? Percebeu, né? Acredito que sim. Então, olha só, continuando aqui, João, ele também corroborou com essa verdade, né? E disse aqui nesse texto aqui de 1 João 2, 27, o seguinte: quanto a vós outros, a unção, percebeu? Era Cristo, né? A unção que dele recebestes permanece em vós. Percebeu que o santuário estava ungido, mas não estava transformado ainda? Permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. 1 João 2, 27 a 28, vamos continuar aqui com a nossa apresentação. Então, olha só, gente, tudo isso aqui que nós estamos colocando aqui, tudo isso estamos dizendo agora nesse momento, para que saibamos que o santuário, né, eles mesmos estava o quê? Ungido. Não é verdade? Mas permanecia o quê? Um corpo abatido, aguardando a restauração. Aí se cumpre Daniel 8,14, não é verdade? É isso aí. Então, gente, é certo que a unção do Kadosh dos Santos, ou seja, a unção do Santo dos Santos, de Daniel 9:24, foi uma coisa, a unção. Percebeu? E a restauração, citada em Daniel 8,14, foi outra coisa, meu irmão. Entendeu? Foi outra coisa, não é a mesma coisa. A unção veio primeiro, quando Cristo entrou naquele santuário. Não é verdade? Como garantia de que no último dia, ou seja, depois das 2.300 tardes e manhãs, o santuário fosse transformado. E já foi restaurado, né? Restabelecido, ressuscitado para a vida. Ressuscitado ao estado criacional dos espíritos aqui. Entende isso? Entende. Então, cada coisa no seu devido lugar, correto? Não misturando, meu irmão, alho com bugalhos. Entendeu? Então é complicado, gente, quando a gente mistura alho com bugalhos. Não dá certo, né? Então lembrando que também houve, né,
no último dia, a ressurreição dos injustos, não é verdade? Que foi a restauração ao estado criacional do que é o que? Natural, que foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, o estado destinado a ele, do nosso homem natural. Então, não se assustem, né? Aquela condenação, aquele lago de fogo é coisa boa, entendeu? É a vida do mundo natural, entenderam? Agora vamos responder aos questionamentos, né, e afirmações que foram feitas no chat da última apresentação, no domingo do dia 26 de março de 2023, a última apresentação, tá? Vamos responder a questionamentos dessas pessoas. Uma pessoa lá, né, afirmou no chat da última apresentação, ele afirmou isso aqui, gente. Olha só o que ele afirmou. As 70 semanas, ele estava dizendo isso. Está escrito isso na Bíblia? As 70 semanas incluem a queda de Jerusalém. Quem falou isso foi ele, mas vai procurar na Bíblia para ver se as 70 semanas incluem a queda de Jerusalém. Mas olha o que ele colocou no chat. Entendeu, meu irmão? Você aí que colocou isso aí. Então vamos continuar aqui. Olha só. Isso aqui não é verdade, gente. Não é verdade. Mas tem uma razão para que essa pessoa que falou isso faça tal afirmação. Tem uma razão para isso. E uma das razões, se trata dessa informação, desse ensino que vem sendo falado dessa forma ao longo dos anos. E as pessoas ficam repetindo, né, o que outros falaram. Não é verdade? Tal ensino, o que aconteceu? Acabou por se tornar como doutrina que quase todos, eu digo quase todos, simplesmente falam e repetem um dos outros sem questionamentos. E isso eu também fazia. Mas vejam, o problema todo é que quando nós questionamos, algumas pessoas não gostam. Então, olha só, quando alguém não está gostando, quando você questiona, alguma coisa está errada. Aí você precisa pensar, por que ele não está gostando? De você questionar, de você refutar. Então, o que acontece? Pode me refutar em tudo que eu estou falando aqui, que eu não vou me zangar, não. Eu vou continuar falando do jeito que estou, mas agora eu me aborrecer por causa disso, jamais, tá? Então, veja bem, as pessoas simplesmente vão repetindo o que outros falam. Mas vamos verificar aqui, nas profecias de Daniel, se nós encontraremos sustentação para tal ensino. Vamos? Uma das razões para essa afirmação, que nós acabamos de ler, é que essas pessoas dizem que uma aliança de 7 anos solta, né, lá em 63 DC, que na verdade já passou, se tratou da última semana de Daniel. E como a destruição de Jerusalém, ela ocorreu depois da metade daquele período de 7 anos, ou seja, de uma semana de aliança feita e que na segunda metade iniciou a guerra, ou seja, a grande tribulação em 67 DC, se utilizam de tal artifício para afirmarem que a destruição de Jerusalém se cumpriu dentro do período das 70 semanas. Entenderam? Se não entenderam, volte depois do vídeo. Então, essas pessoas confundem as 70 semanas que são fechadas onde? No Cristo expiando o pecado com uma semana solta. Eles confundem, né? Com uma semana solta em outro tempo, sem nenhuma relação com o evento do Calvário. Entenderam? O que o anjo não disse em nenhum momento isso, que isso seria assim. Nem de fato ocorreu assim, na verdade. Então tudo já está cumprido. Por que as pessoas ainda estão se debatendo como se fosse Daniel ainda confuso? Daniel estava confuso, mas nós aqui vamos ficar confusos com uma coisa que já foi cumprida? Todos nós sabemos que Cristo expiou o pecado em 33 DC e Jerusalém foi destruída em 70 DC. Ainda estamos confusos para saber que as 70 semanas não teve como se cumprir em Cristo expiando o pecado e em 70 DC, meu irmão? Entendeu?
Então, a última semana, ela ocorreu quando? Quando que ocorreu a última semana? O texto não diz. Para que bagunçar no coreto, né? Quando que aconteceu a última semana? A última semana, ela ocorreu quando Cristo expiou o pecado. De acordo com o quê? Com Daniel 9:24. Basta ler. Entre quando? Quando? Em 70 DC? Não. Entre 33 e 35 DC, não é verdade? E a aliança que na metade do período iniciou a guerra, tá? Ela ocorreu a partir de 67 DC, não tem nada a ver com 33 DC, percebeu? Quando se fez o quê? Cessar o sacrifício diário, culminando com a destruição de Jerusalém em julho de 70 DC. 35 a 37 anos depois, tá? Depois, tá bom? Isso aí tá citado quando? Onde? Em Daniel 9:27, não tem nada a ver com as 70 semanas que se cumpriu Cristo expiando o pecado. Então, a informação que você vai ter do que se cumpriu depois está em Daniel 9:27, não tem a ver com Daniel 9:24. Entenderam? Então, gente, olha só, ali em 67 DC, a cidade de Jerusalém passou a ser pisada pelos gentios durante 42 meses. Não é verdade? Vocês conhecem isso? Conforme Apocalipse, né, o texto de Apocalipse 11, onde diz o seguinte, Apocalipse 11:2, vamos ler. Exclua, porém, o pátio exterior. Não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade quando? Quando Cristo expiou o pecado? Não. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Apocalipse 11:2. Percebeu? Percebeu? Percebeu. Então vamos continuar. Ou seja, 3 anos e meio sendo pisada até que houve a consumação. Mas quando? Em 33 DC? Não. Depois de 67 DC. Percebeu os 42 meses aqui do Apocalipse 11:2? Percebeu, né? Percebeu agora, observou, né? Então, sendo importante frisar, tá? Aqui, que durante o chat do último vídeo, né? O último vídeo nosso, né? De 26 de março de 2023, o nosso irmão, me permita falar seu nome, Leonardo Machado, ele refutou a fala dessa pessoa que estava nos refutando, né? Confirmando que as 70 semanas, elas terminaram no madeiro e não na destruição de Jerusalém, tá bom? Mas a outra pessoa que nos refutava, a pessoa que nos refutava, o que falávamos no último vídeo que nós apresentamos, ela continuou a tentar apresentar provas de que no madeiro terminou a metade de um período de uma semana citada em Daniel 9:27. Que não se trata de nenhuma semana, né? Porém, ao analisarmos o versículo 26 e 27, verificaremos que esse texto, né, não está tratando do sacrifício de Cristo que ocorreu em 33 DC, entre 33 DC e 35 DC. Até mesmo porque o ungido já havia sido morto, não é verdade? Mas tal texto está tratando de outro evento 34 anos depois, correto? Não tem nada a ver, gente. Que foi a ação do governante de um povo que fez uma aliança, um pacto com muitos. Não a nova aliança, né, de Cristo, como nós temos ouvido, né, algumas pessoas equivocadamente afirmando esse absurdo. Não tem nada a ver com nova aliança. Entenderam? Aquele governante, ele fez uma aliança com muitos por uma semana. Não tem nada a ver com nova aliança. E que no meio da semana fez cessar o sacrifício e a oferta ou oblação dos judeus em 67 DC. Sacrifício e oferta esses que eram contrários a Cristo e ao Evangelho, uma vez que Cristo ele já havia expiado o pecado em 34 anos antes. 34 anos antes. Então, meu irmão, você que fala isso aí, nosso irmão que estava nos refutando aí no último vídeo. Como pode isso? Como pode isso? Cristo, segundo a carne, por acaso, eu pergunto, viajou no túnel do tempo para o futuro, morrendo outra vez lá para interromper o sacrifício e a oferta em 67 DC? Por acaso aconteceu isso? Não. Ele já não havia morrido?
É a pergunta que a gente faz. Então, como iria morrer de novo em 67 DC? Então, olha só, meu irmão. Na realidade, quem interrompeu o sacrifício e a oferta em 67 DC foi quem? Foi o governante, meu irmão, do povo que veio depois de 34 anos, da morte de Cristo, já passada. Entendeu? Agora, uma coisa aqui muito importante. A aliança de 7 anos, tá? Vamos colocar aqui, isso aqui é muito importante, então presta bastante atenção. A aliança de 7 anos, contrário ao que estão falando, presta atenção, a aliança de 7 anos não foi interrompida. Vamos repetir. A aliança de 7 anos lá, depois de 63 DC, ela não foi interrompida como há em algumas versões, né, da Bíblia, e também algumas pessoas dizem isso. O que foi interrompido na realidade, ou cessado, não foi a aliança. Foi o sacrifício e a oblação que profanava a Cristo. Isso que foi interrompido, não a aliança. Tá? É isso que acontece. Então, dessa forma, não houve nenhuma possibilidade, meu irmão, de o período da aliança feita pelo governante que veio, ele ter ficado dividido, né, ao meio, em uma metade no período da aliança, tá? Do período da aliança ficar em Cristo morrendo, entendeu? Quando o governante ainda nem existia, entendeu? Então, as pessoas colocam assim, dividindo aquela aliança de 7 anos em 2 partes, tá? A metade do período da aliança ficar em Cristo morrendo, que ele diz, quando o governante ainda nem existia, ele que fez a aliança, hein? E a outra metade, depois de 63 DC, quando o governante, com certeza, ele foi nomeado e veio, né, se cumprindo ali Daniel 9, 26, 27, sendo certo que foi o príncipe Vespasiano em campanha militar com o seu filho general Tito, correto? Agora vamos explicar aqui, vamos prestar um pouquinho de atenção aí, um pouquinho mais, né? Os senhores que estão no chat aí, para um pouquinho, porque o pessoal fica no chat aí conversando e não presta atenção aí. O irmão que refutou, parece que ele não estava prestando atenção. Então deixa para refutar depois que terminar. Então vamos explicar aqui. O período da aliança, ela feita 30 anos, tá? O período da aliança feita 30 anos depois de Cristo ter expiado o pecado, lá no madeiro, teve 2 eventos, ela não foi dividida, teve 2 eventos dentro desse período de 7 anos, né? 2 realidades ali dentro, entendeu? Do mês de junho de 63 DC a 67 DC, houve ali um momento, um tempo em que havia paz e segurança, entenderam? E houve outro período de mais 3 anos e meio, de 67 DC a julho de 70 DC, quando Jerusalém começou a ser pisada e no final aquela cidade foi saqueada e o seu templo não ficou de pé, conforme Paulo citou aqui nesse texto aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5:3. Olha só o que Paulo diz sobre aquela cidade que iria acontecer e um tempo de paz, né? Olha só. Onde diz o seguinte: pois que quando disserem a paz e segurança, primeiro 3 anos e meio, né? Quando disserem a paz e segurança, 3 anos e meio, evangelho ainda estava sendo pregado e tal. Olha só o que ele diz. Pois quando disserem a paz e segurança, então, 67 DC, lhe sobrevirá o quê? Repentina destruição. Percebeu? Como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3. Percebeu? Percebeu, né? Então vamos continuar aqui, gente. Então olha só. Os 2 momentos, Paulo citou. Ele falou paz e depois destruição, não é verdade? Então, olha só, ele citou 2 momentos ali, ó, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Naquele versículo você pode perceber isso. Então, os 2 momentos do período de 7 anos ocorreram ali, como citado por Paulo, por Shaul, entendeu? Um momento de paz e segurança, onde o evangelho ainda estava sendo pregado, os primeiros 3 anos e meio, tá? E outro momento de mais 3 anos e meio de grande tribulação, que foi dito por ele como que repentina destruição, que começou a ser pisada a cidade, tá? E é citado em Apocalipse 11, né, como 42 meses que Jerusalém foi pisada pelos gentios. Não é verdade? Basta ler.
Então, nada de período de 7 anos, ou seja, de uma semana, entendeu? Como alguns falam aí, né, equivocadamente, bipartido, para juntar com o tempo que Cristo expiou o pecado. Nada disso, esquece isso. Isso aí é confusão que estão fazendo na mente de vocês. Nada de período de 7 anos, de uma semana sendo bipartido para juntar com o tempo que Cristo expiou o pecado. Não tem nada a ver, gente, isso é invenção. Então é certo que a guerra e a abominação da desolação, né, fez cessar o sacrifício e a oblação dos judeus. Isso é verdade, como nós podemos ler aqui, Daniel 9, 26 a 27. Olha só. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Mas é claro que foi depois da 69ª semana, né? Porque depois das 62 semanas, o ungido nem tinha nascido ainda. Entendeu? Depois das 62 semanas, o ungido será morto. E já não haverá lugar para ele. Ponto. Daqui para cá, ó, como eu já falei anteriormente, passa 37 anos, ó. Não haverá mais lugar para ele. A cidade e o lugar santo, 37 anos depois, a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão depois das 70 semanas, é claro, até o fim, claro, depois das 70 semanas. E desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que não foi interrompida, né? Uma aliança que durará uma semana, não tem nada de interrupção de aliança. No meio da semana, ou seja, desse período de aliança, ele dará fim ao quê? Interromperá a aliança? Não, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, ou à oblação. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Daniel 9, 26 a 27 aí, quem lê com atenção vai perceber aqui o que estamos falando, entendeu? Então, assim, eu quero falar com o nosso irmão, que ficou no chat do vídeo anterior, do último vídeo, falando essas coisas totalmente sem sentido, irmão. Então é preciso que saiba que não houve metade de última semana lá no Madeiro, que depois, pulando 34 anos, teria o quê? Cumprimento da outra metade da semana depois de 67 descer. Nada disso. Pois no Madeiro, ou seja, na expiação, já estava, basta ler, completa as 70 semanas, como dito em Daniel 9:24, basta ler, que não inclui o quê? Eventos praticados pelo povo do príncipe que veio depois, mais de 30 anos depois. E mais uma vez, nós afirmamos aqui que não houve interrupção do período da aliança do povo do príncipe com muitos. Não houve, tá? Que veio depois. O que houve foi o seguinte, gente. O que houve foi a cessação do sacrifício e da oblação dos judeus, correto? Devido às guerras e até mesmo à grande tribulação que se cumpriram, previstas por Cristo em Mateus 24, que nós já sabemos que foram iniciadas em 67 DC, correto? Então, meu irmão, essas afirmações feitas aí pelo nosso irmão, essas afirmações dele são ilações, são conjecturas, inferências que não encontram sustentação nos textos, entendeu? Esse tipo de inferência, meu irmão, não tem validade. Teria sim, com certeza teria, aí você teria razão. Teria sim, se o próprio texto indicasse que o período das 70 semanas teria uma interrupção na 69ª semana, conforme você fala aí. Mas isso não foi dito, meu irmão. Em nenhum momento, nem de fato, isso ocorreu. Qual a dificuldade de entender isso se tudo já se cumpriu? O profeta Daniel poderia estar confuso, mas nós aqui, depois que tudo se cumpriu, todos nós sabemos que a expiação do pecado, ou seja, as 70 semanas que diz em Daniel 9:24, foi em 33, e o juízo, a destruição de Jerusalém foi em 70 DC, em julho. Todos nós já sabemos isso. Ô preterista, vamos avançar, entendeu? Então, se tivesse tido o hiato entre a metade da 60ª semana, que foi o quê? A última semana para reiniciar em 67 DC, olha só que confusão. Cristo teria que ter expiado o pecado quando?
na metade da 69ª semana, ou seja, ele teria que ter expiado o pecado antes, né? Ou seja, com Cristo ainda com 30 ou 31 anos de idade. Aí sim, mas não aconteceu isso, né? Ou seja, olha só que coisa, gente. Ou seja, Cristo, ele teria que morrer antes de ter morrido de fato. Entendeu? Olha o que você faz, meu irmão. Então, para acontecer isso, essa interrupção no meio da 60ª semana, Cristo teria que morrer antes dele ter morrido. Porque todos nós já sabemos que ele morreu em 33, não com 33, entre 33 e 35. Então ele teria que ter morrido com 30 anos, quer dizer, ele teria morrido antes de ter morrido. Entendeu? Mas isso não ocorreu. E essa é verdade, todos nós já sabemos. Então, gente, isso não faz nenhum sentido, uma vez que Cristo, ele ficaria por pouquíssimo tempo, né, para cumprir o seu ministério, morrendo antes, né? Por menos de um ano seria o seu ministério, ou somente no máximo um ano, uma vez que Lucas, olha só o que Lucas diz. Como assim Cristo morreu com 30 anos? Uma vez que Lucas diz que Cristo iniciou o seu ministério aos 30 anos, né? Dito aqui, ó, olha só o que diz aqui, ó, Lucas 3:23, olha só o que diz. Cristo tinha cerca de quantos anos? Como ele poderia morrer aqui? Quando ele morreu ou quando ele iniciou o ministério? Cristo tinha cerca de 30 anos de idade, percebeu? 30 anos de idade. Quando o quê? Morreu? Quando começou, estava começando ainda. Começou o seu ministério. Percebeu? Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. Lucas 3:23. Então eu acho interessante, gente, olha só. Eu ouvi um abençoado no YouTube dizendo que tem pesquisadores, né? Os pesquisadores estão viajando na maionese, né? Dizendo que Cristo teria sido morto aos 30 anos de idade. Como assim? Ele estava iniciando o ministério, gente. Esse pesquisador está viajando na maionese, entendeu? Ora, se Cristo expiou o pecado aos 30 anos de idade, a profecia de Daniel, ela se trata então de uma falsa profecia. Entenderam? Uma vez que Cristo, com 30 anos de idade, expiando o pecado, naquele tempo ainda não havia completado as 70 semanas, mas o texto não diz que ele expiou nas 70 semanas? Então, dessa forma, meu irmão, teríamos que também excluir o versículo 24 do capítulo 9 de Daniel, que diz isso aqui, que nós podemos ler, ó, 70 semanas, né? 70ª semana, né? Ou é 69ª? Se aqui tivesse escrito 69ª, aí tudo bem. Aí eu me renderia aqui. Olha, mas está escrito 70, né? Será que o anjo errou? 70 semanas foram fixadas. Gente, fixadas. Não tem esse negócio de dividir, hiato. Para com isso. Foram fixadas ou foram determinadas. Não era uma coisa indeterminada. O período era de 70 semanas. Entendeu? Repete comigo aqui. O período era o quê? De 70 semanas. Não tem nada de hiato, de interrupção. 70 semanas foram fixadas para o teu povo. Para quê? O texto diz para quê? Não tem nada a ver com destruição de Jerusalém. Para o teu povo e a tua santa cidade. É aqui nesse negócio aqui que o pessoal fica tentando enrolar, tentando dar nó em pingo d'água aqui, ó. Ó, 70 semanas foram fixadas para o teu povo e a tua santa cidade. Para quê? Para o juízo final? Não. Para fazer cessar a transgressão. Está escrito aqui, ó. É difícil? Na 4ª série dá para fazer essa interpretação de texto, né? Para fazer cessar a transgressão e lacrar os pecados, ou expiar os pecados, né? Essa aqui é porque é uma versão israelita, né? Para expiar a iniquidade e instaurar uma justiça permanente, para sigilar a visão e a profecia, para ungir o purificado dos purificados. Daniel 9:24-27. É Bíblia e Al-Shalom. Tá? Bíblia e Al-Shalom, tá bom? Essa é a versão dessa Bíblia. Então, agora vamos aqui, olha só, gente, as perguntas e respostas, né, de alguns irmãos que fizeram perguntas e nós também respondemos ali, o que pôde falar, ser falado, nós falamos. Mas vamos agora, esse tempo agora aqui, 45 minutos, né? Vamos aqui, ó. Nosso irmão aqui, está escrito Isaías Melo, né? Tá na internet isso aqui, então não tem problema falar seu nome não, né, irmão? Irmão Isaías Melo, ele perguntou para Cícero, né? Silva. Olha só o que ele falou aqui, ó. Não leu que as 70 semanas inclui a Santa Cidade? Ó, eu também vi, realmente a Santa Cidade está incluída ali. Está escrito, para o teu povo e tua Santa Cidade.
Até aí tudo bem, mas para quê? Entendeu, meu irmão? Vamos lá. Então, olha só, eu vou responder aqui. Então, nosso irmão aí que fez essa pergunta, 70 semanas, ali no verso 24, ele inclui a expressão ali, santa cidade, não é verdade? Sim. Mas inclui a destruição da cidade? E não a destruição da cidade. Então inclui a santa cidade, mas não a destruição. Ou seja, o juízo. Entende isso, meu irmão? Entende isso? Então vamos continuar aqui. Então o nosso irmão aqui, ele perguntou, ele fez essa colocação aqui, ó. 3 anos e meio termina quando o príncipe, é uma afirmação, não é verdade? 3 anos e meio termina quando o príncipe destrói... 3 anos e meio ou 70 semanas? 3 anos e meio termina quando o príncipe destrói Jerusalém. Ele colocou isso aqui. Tudo bem, vamos lá. Então eu vou responder aqui. Então, meu irmão, a questão toda é que esses 3 anos e meio, no fim dos tempos, não se trata de algo ocorrido na 70ª semana, entendeu? Uma vez que a 70ª semana, ela se situou lá, no madeiro, como diz no verso 24 do capítulo 9 de Daniel. Entende isso? Então vamos de novo aqui, outra colocação aqui. Isaías para Cícero Silva. O que diz o verso 9, ou melhor, o capítulo 9, versículo 24 de Daniel? O que diz? Vamos colocar aqui, eu vou responder aqui. Ele perguntou o que diz, vamos voltar aqui. O que diz o verso 9, o verso 24 do capítulo 9 de Daniel? O que diz? O que diz ali? Então vamos responder aqui. O verso 24 do capítulo 9 de Daniel, diz as coisas que já ocorreram na 70ª semana. Não é verdade? É isso. Não tem o que inventar ali. Diz as coisas que ocorreram na 70ª semana. Então ali não inclui o abominador, ou inclui? Será que a gente está cego? Ali não inclui o abominador das desolações e destruição da cidade e do templo? Ou inclui, meu irmão? Inclui? Se tiver, a minha Bíblia não inclui, não. E o fato de no verso 24 está escrito sobre a tua santa cidade, meu irmão, não tem a ver com o ano 67 DC, que a santa cidade já existia, não é verdade? Não tem a ver com 67 DC, mas tem a ver com o contexto das coisas ocorridas na santa cidade de Jerusalém entre 33 e 35 DC, não é isso? Será que está difícil de entender? Então nada a ver com a destruição da cidade, daquela cidade ocorrida depois de 67 DC. Está misturando alhos com bugalhos. Ora, eu estou na cidade do Rio de Janeiro, vamos dizer assim. Mas em que ano? 2023. Eu estou na cidade do Rio de Janeiro, onde tem metrô, onde tem ônibus modernos, carros modernos. Eu não estou na cidade do Rio de Janeiro, que é a mesma cidade, em 1920, onde tinha charretes, né? 1900, onde tinha charretes, burros, mulas puxando carroças com pessoas andando como se fossem os carros, entendeu? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, irmão. Não tem nada a ver a essa colocação aí, entendeu? Então, e quem prega a escatologia consumada, agora vamos falar para aqueles que já pregam. Aqueles que já pregam a escatologia consumada, combinado comigo? Quer entrar nesse entendimento ou prefere ficar contrariando? Vamos lá? Quem prega a escatologia consumada, vou olhar bem nos olhos. Quem prega a escatologia consumada sabe muito bem que cada evento, você fala isso, que cada evento precisa ser cumprido no contexto para onde se aplica, não é verdade? Não é isso que você fala? Então, olha só, a grande tribulação de 67 DC e o juízo final não se aplicam no contexto temporal do tetelestai de Cristo expiando o pecado em 33 DC, ou se aplica? Claro que não, né? E o Cristo expiando o pecado lá em 33 DC não se aplica, né, ao contexto temporal da grande tribulação em 67 DC e do juízo final. Então, olha só, é como dissemos no início. É como nós dissemos no início dessa apresentação e vamos repetir.
Se fizermos assim, olha o que vai acontecer. É como se eu dissesse que eu, que nasci em 1963, e minha família tendo comemorado o meu primeiro ano de vida em 1964, e também naquele mesmo ano, 1964, minha família teria comemorado junto o primeiro aniversário de minha irmã, que nasceu em 1969. E vice-versa. Tem sentido isso, gente? Que loucura, meu irmão! Como assim? Como assim o primeiro ano de vida da minha irmã poderia ser comemorado em 1964, só estou fazendo uma analogia, se ela nasceu em 69? Percebeu? E como assim o meu primeiro ano de vida, ele poderia estar sendo comemorado em 1970, se eu nasci em 1963? Como assim primeiro ano de vida? Sabe-se que em 1970 eu já estava com 7 anos, então não poderia comemorar meu primeiro ano de vida em 1970, tá? Eu estava com 7 anos de idade, e não com 1 ano de idade, entendeu? E minha irmã, ela não existia em 1964, quando de fato foi comemorado o meu primeiro ano de vida, entendeu? Então o que acontecia aí? Ainda faltavam 5 anos para a minha irmã nascer. Sendo assim, o primeiro ano de aniversário de minha irmã somente poderia ser comemorado, de fato, em 1970. Uma vez que ela nasceu somente em 1969. Percebeu? Eu só fiz essa analogia para que nós possamos entender essa mensagem de hoje com propriedade. Então, essa é exatamente a confusão que fizeram com as 70 semanas de Daniel, que não tem como matematicamente abraçar todas as profecias de Daniel. Então por isso que fica nesse estica aí, ó. Estica para lá, estica para cá. É isso que acontece. Então olha só que confusão. Olha só a confusão que fizeram com essa tal de última semana de Daniel. Que confusão, gente, que fizeram, né? Que bagunça que fizeram. O anjo não tá gostando não, hein? Então, gente, é simples entender que Cristo, ele não poderia estar na última semana expiando o pecado, que foi isso, em 33 DC, e o juízo final ter acontecido também na última semana, em 70 DC. Como assim? Leonardo e Cícero, que estiveram no chat da última apresentação, dia 26, eles confirmaram isso aí, né? Vamos colocar aqui Leonardo, Machado e Cícero. Olha só, Leonardo primeiro aqui, ó. Leonardo falou o seguinte: Daniel 9:27 não faz parte das 70 semanas, correto? E Cícero da Silva, ele disse o seguinte: as 70 semanas não inclui a parousia. Correto, as 70 semanas não inclui a parousia, porque de fato foi isso. Gente, tá difícil de entender isso que já foi cumprido. Ora, Daniel, lá o profeta, que estava todo babando lá, sem entender. Nós vamos ficar agora querendo entender uma coisa que já se cumpriu? Todos nós já sabemos que as 70 semanas não inclui a parousia, e é verdade, porque o texto é que diz. Olha só o que Cícero colocou. As 70 semanas não inclui a parousia, ele falou. Então vamos continuar, olha só, gente. Então eu vou responder aqui a Daniel e Cícero, né? Corroborando, é claro. Eu respondo aqui que Leonardo e Cícero estão corretíssimos. 70 semanas nada tem a ver com a 70ª semana, que foi a última semana, como se tivesse se findado na parousia, entendeu? As 70 semanas, elas se findaram, como diz o texto, em Cristo expiando o pecado, no tetelestai, meu irmão. E os 1.290 dias, ou seja, 42 meses, ou os 42 meses, se findaram na parousia. Aí é uma outra coisa, correto? E Leonardo Machado, no chat da última apresentação, dia 26, ele falou: a mensagem da aliança de Cristo foi do madeiro até a parousia. Não bate uma semana esse tempo. Essa semana foi dividida em 2 tempos de 3. Aí ele está se referindo naquela semana, aquele período de 7 anos, né? Foi dividido em 2 tempos. Na verdade, quer dizer que houveram 2 tempos, não que ela foi dividida, tá? Dividida em 2 tempos de 3 anos e meio. 3 anos de evangelho e 3 anos e meio de evangelho e 3 anos e meio de Jerusalém sendo pisada, correto? E ele continuou, ó, essa semana
foi de 7 anos, correto? A mensagem da nova aliança não durou 7 anos. É isso, entendeu o que ele quer dizer? A mensagem da nova aliança durou o quê? 37 anos. Exatamente. Então veja bem. 37 anos foi a mensagem da nova aliança. Cristo fez a nova aliança no seu sangue. E a mensagem, aquela mensagem, aquele ministério pregando essa mensagem foi 37 anos e não 7 anos, correto? Então ele colocou que isso aqui foi muito importante. Então eu vou complementar aqui o que o nosso irmão falou aqui, Leonardo, só complementando o que ele disse, né? Complementando que disse que o nosso irmão Leonardo, que essa semana de aliança do governante que veio, ela não se trata da última semana de Daniel. Não se trata da última semana de Daniel, para aqueles desavisados, tá? Senão seria 71 semanas, entendeu? Se aquela semana fosse a última semana, seria 71 semanas. Então o anjo teria errado, tá? Então seria 71 semanas, uma vez que Cristo ele já havia expiado o pecado na 70ª semana, né? Agora vamos colocar aqui Isaías, nosso irmão aqui, né? Falando para Leonardo. E ele falando para Leonardo aqui. Essa última semana está em Apocalipse 11. Esse irmão aqui falou para esse aqui, ó. Essa última semana está em Apocalipse 11. Olha só, a afirmação. Eu acho interessante, as pessoas falam uma coisa que não está escrita. Percebeu? Olha só o que ele fala. Essa última semana. Essa é a última semana ou uma semana só? Mas ele está dizendo essa última semana está em Apocalipse 11. Será? Apocalipse 11 fala das 42 meses, né? Que a cidade foi pisada. É a última semana? Foi a última semana? Né? Então, olha só o que eu digo aqui ao nosso irmão. Que Apocalipse 11 tá sobre os 42 meses de Jerusalém sendo pisada, a cidade sendo pisada, não tem a ver com o quê? A última semana de Daniel, mas com os últimos 3 anos e meio de grande tribulação, entendeu? Porque a última semana foi Cristo expiando o pecado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A grande tribulação ocorreu mais de 30 anos à frente, depois que Cristo expiou o pecado, entendeu? Basta ler aqui que a grande tribulação se cumprindo aí, Mateus 24, né? Então vamos colocar aqui de novo aqui nosso irmão Leonardo Machado para nosso irmão aqui. Olha só o que nosso irmão Leonardo falou para ele. Não existe hiato entre as 70 semanas. Elas seguem sem interrupções. Correto? Tá correto, porque o anjo não falou 70 semanas estão determinadas, estão decretadas, não falou em hiato nenhum. Então vamos voltar aqui, olha só o que nosso irmão Leonardo falou para esse irmão aqui, ó. Não existe hiato entre as 70 semanas, elas seguem sem interrupções. Correto? E nosso irmão Cícero Silva falou o seguinte, a destruição da cidade santa não tem nada a ver com as 70 semanas de Daniel, correto? A destruição é lá, depois das 70 semanas foi no sangue de Cristo, sendo expiando o pecado. Quantos minutos? 59 minutos? Leonardo Machado, ele falou aqui, ó, uma semana de aliança do governante que veio citada em Daniel 9:27 não faz parte das 70 semanas, correto? É isso aí. E ele continua, Daniel 9:24 fala sobre o fim do pecado que não ocorreu na parousia, e sim no madeiro, correto? E o nosso irmão aqui falou para Leonardo, sim, olha só o que ele fala, agora vamos prestar atenção. Aí ele fala o seguinte, ele fala para, aqui ó, ele fala para Leonardo, sim, o fim do pecado foi no madeiro, né? Mas ele coloca aqui, ó, o fim do pecado, o fim do pecado, só que Cristo falhou, né? O sangue de Cristo não foi perfeito. Só que ainda não poderia ser concluída. Que Cristo fraquinho, hein? Só que ainda, o Cristo segundo a carne que veio fazer isso. Não foi o em glória. Só que ainda não poderia ser concluída. Olha só o que ele está falando. Da onde que ele tirou isso na Bíblia? Sem o juízo. Se a queda de Jerusalém não tivesse acontecido, aí todos estariam perdidos, os judeus estariam debaixo do pecado até hoje, né? Ô, meu irmão, quer dizer que se a queda de Jerusalém não tivesse ocorrido, até hoje, a lei de Moisés estava em vigor? Estaria em vigor?
Basta começar a praticar a lei de Moisés, né? Se a queda de Jerusalém não tivesse acontecido, olha só o que ele fala, não se cumpririam as profecias. Tá misturando tudo, hein? Tá misturando tudo. E o nosso irmão aqui, o Leonardo, ó, o fim do pecado não teve duas fases, correto? Então olha só, o outro lá tá colocando o fim do pecado em dois períodos. Teve que ter, então o sangue de Cristo não foi suficiente para ele, né? Não para a Bíblia, não para o que Paulo fala, o que os apóstolos falam. O fim do pecado não teve duas fases. Leonardo falou aqui, ó, confirma, é isso aí. O fim do pecado não teve duas fases. Uma no madeiro e outra na parousia. Parousia teve a ver com a salvação do último dia, que foi a transformação do corpo. Isso aí, do corpo humilhado em corpo de glória. Correto? Vamos continuar aqui. Então é isso aí, meu irmão Leonardo. Nós estamos vendo aqui a dificuldade do nosso outro irmão, que confunde, né, o cumprimento das profecias, achando que obrigatoriamente todas as profecias de Daniel teriam que se cumprir dentro do período de 70 semanas, ou seja, no período de 490 anos depois do decreto de Artaxerxes. Opa, não dá, né? Em nenhum lugar das profecias de Daniel diz que a queda de Jerusalém se cumpriria dentro do período de 490 anos do decreto de Artaxerxes. Em nenhum lugar, mas falam, né? Mas aí vamos lá o que ele coloca aqui, ó. Olha só o que ele coloca. A nova aliança só teve valor... Ô, meu irmão, vamos ler mais o evangelho, né? Então Paulo não era ministro de uma nova aliança, né? Porque ele morreu antes, né? Então não teve valor nenhum que Paulo falou antes. Ele morreu antes da parousia. Olha só o que você fala, hein? Olha só o que você fala, ó. O que o irmão fala aqui, ó. A nova aliança só teve valor com o juízo. Faça não, cara. Faça não. Então tá todo mundo perdido até o juízo, né? Então a congregação não era o corpo, eles não eram a nova criatura, então, né? A nova aliança só teve valor que aberração, hein? A nova aliança só teve valor com o juízo. Da onde você tirou isso da Bíblia? Eu pergunto. Então, devido a essa fala do nosso irmão aí, nós precisamos dizer a ele que a nova aliança ela foi no sangue de Cristo e foi perfeita. E não lá na ceifa. Tá confundindo tudo, tá misturando alho com bugalhos, né? Se a nova aliança não tivesse sido perfeita, meu irmão, lá no sangue de Cristo, Cristo teria falhado. Não é verdade? Lembrando que no último dia, o Salvador veio sem pecado, não tem nada a ver mais com a nova aliança ainda sendo feita, ele veio sem pecado, como diz o texto, como diz em Hebreus 9:28, basta ler. Não sobrou nada de pecado para resolver no juízo. Entendeu? Lá no juízo final. Afinal, no juízo, a mensagem da nova aliança, ela não teve mais sentido depois do juízo. Uma vez que ela veio exclusivamente para quem? No ano 33, para as duas casas de Israel, conforme Jeremias 31:31. Então nós não podemos de maneira nenhuma inventar nada. A nova aliança, ela teve pleno vigor logo depois do perfeito sacrifício do Cordeiro do Eterno, entendeu? Agora vamos continuar aqui, Leonardo. E Leonardo falou para mim aqui, ó, é que eu estava misturando um pouquinho lá, pensando que ele estava falando ao contrário, né? Ele falou, Messias, estou confirmando o que você disse, é isso aí. Que a queda está fora das 70 semanas. Exatamente, a queda de Jerusalém, a queda do templo, a destruição, não tem nada a ver com a última semana, com a 70ª semana, porque a 70ª semana de Daniel se cumpriu em Cristo expiando o pecado. Mais claro que isso, gente, só desenhando, né? E nosso irmão aqui colocou o seguinte, leia Daniel 9:26, veja que o príncipe que ia destruir a cidade está incluída depois das 69 semanas. Sim, está incluído depois das 69 semanas. Mas não está depois da 70ª semana? Sim, está depois da 79ª semana. Mas não está depois da 70ª semana? Se Cristo tinha morrido, tinha expiado o pecado na 70ª semana? Não é verdade? Então eu respondo a nosso irmão aí o seguinte, como o príncipe que veio foi depois da 69ª semana,
né? Ele veio logo depois, se Cristo expiou o pecado na 70ª semana, entendeu? Ele não poderia ter vindo antes da 70ª semana, esse príncipe aí, só depois. Porque primeiro Cristo tinha que expiar o pecado, não é verdade? Quer dizer, o primeiro veio, quer dizer que então, olha só, primeiro veio o Assolador, como você está falando, que ele veio depois da 69ª semana, né? Primeiro veio o Assolador e depois Cristo expiou o pecado, é isso? Quer dizer que primeiro veio o Assolador, porque o irmão está falando que veio depois da 69ª semana. Primeiro veio o Assolador, então, e Cristo expiou o pecado quando, então? Diz que foi na 70ª semana. Então é óbvio que o Assolador ele só pode ter vindo depois da 70ª semana, e não somente depois da 69ª semana, né? É uma coisa muito sem sentido fazer essas afirmações sem prestar atenção nos textos, e seria o ideal prestar atenção primeiro no vídeo, na apresentação, para depois refutar. Ficar refutando assim, dá nisso aí, né? Que a pessoa está completamente perdida sobre o que nós estamos falando aqui. Então ele falou de novo, lembra que eles estavam em esperança? Sim, claro. E não na perfeição? Claro. Toda a congregação estava na esperança da vida eterna. Depois de quê? Depois da 70ª semana, que Cristo tinha expiado o pecado, entendeu, meu? Então essa colocação aqui, não sei qual a razão disso. Lembra que eles estavam em esperança? É claro que eles estavam na esperança, esperando o último dia. E não na perfeição? Sim. A perfeição do corpo espiritual, mas o pecado já tinha sido expiado. Já não estavam mais debaixo do pecado, já tinham ressuscitados na primeira ressurreição. Temos que ler o evangelho aí para poder avançar mais aí, meu irmão. Tá? Então vamos lá. Então eu respondo a esse abençoado o seguinte, eles estavam na esperança da transformação do corpo espiritual, sim, que não se tratou da expiação do pecado, entendeu? Não misturar alhos com bugalho. Alhos com bugalhos, né? Eles estavam o quê? Esperando, na esperança da transformação do corpo espiritual. Isso é uma coisa. Que não se tratou o quê? Da expiação do pecado, que foi uma outra coisa, tá? Então, nosso irmão aqui, Rubem Barroso, me permita falar seu nome. Correto, Messias? É isso aí. Leonardo Machado colocou, não existe hiato entre as semanas. Correto? É isso aí. Então, é isso aí, Leonardo. Esse hiato, na verdade, ele foi invenção de homens. Então, olha só, é uma brincadeira aqui somente para descontrair. O anjo, ele deve estar revoltado com quem diz que a última semana foi na destruição do templo de Jerusalém. O anjo deve estar uma fera com isso. Nosso irmão até, eu falei isso lá, escrevi isso lá no texto lá, o nosso irmão Cícero Silva até riu, né? Então é para rir, gente, isso é para rir mesmo. É para rir, as pessoas mudam tudo para poder tentar justificar a sua doutrina. E olha que quando a gente fala o que nós estamos falando aqui, tem gente que não gosta não, fica chateado, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos continuar. Então nosso irmão Rubem Barroso continua. A religião pega esses textos de Daniel e diz que é o fim dos tempos. Olha só, antes de eu continuar aqui, eu me lembrei que eu estava no grupo do Rio de Janeiro, né? Então, eu tinha um irmão que ele ficou meio... Tá? Então, irmão, não fica chateado não, tá? Não fica chateado, não vou citar o nome, claro. É ética aqui. Ele ficou chateado porque eu estava falando tudo que eu estou falando e ele estava falando outra coisa. Né? Inclusive mudando aí o início do decreto, né? Deixando de ser em Artaxerxes para ser o de Dario, para a contagem iniciar em Dario, em 417. A finalidade dele era exatamente empurrar, né, a 70ª semana lá para o juízo final mesmo, para o ano e ele empurrou até o ano 73 descer, veja só. Veja aí, então é aquilo que eu estou falando aqui. Algumas pessoas às vezes ficam chateadas, mas não tem que ficar chateado. Ou você aceita isso com coerência, claro, você não é obrigado a aceitar, claro que não. Aceita se quiser. Mas o ideal seria analisar um pouquinho, repensar essa sua doutrina. Se não quiser mudar, beleza, continue. O que não podemos é ficar chateados um com os outros. Acho que não interrompeu a gravação, não. Pensei que tivesse interrompendo. Nós não podemos ficar chateados um com os outros, né? Porque nós estamos apresentando aqui de uma forma clara, aqui, transparente, isso aqui. Vamos lá, vamos colocar aí. Rubens Barroso. A religião pega esses textos de Daniel e diz que é o fim dos tempos. Exatamente. E nosso irmão que falou aqui, ó,
em Daniel 9:27 não está falando de dois períodos? É uma pergunta que ele fez, né? Em Daniel 9:7 não está falando de dois períodos? Dois períodos de quê? Dois tempos, né? Dois tempos que ocorreram, na verdade, dois tempos, um de paz, o outro de guerra, né? De grande tribulação, claro. Daniel 9:7 está ligada a Daniel 12:11. Disse aqui nosso irmão Leonardo. Sim, está ligado a Daniel 12:11, né? E nosso irmão que falou que Messias, o verso 27 é o mesmo do 26, o verso 26, 27 acontece depois das 69 semanas. É claro! Claro que o que é narrado no verso 27 ocorre depois, mas depois de quê? Só da 69ª semana ou também, inclusive da 70ª semana que foi em Cristo expiando o pecado? É isso que tem que ser analisado. Então, se é assim, depois da 69ª semana simplesmente, pulando a 70ª semana, então olha só o que acontece. Então, meu irmão, Cristo, ele esqueceu de expiar o pecado. Uma vez que no verso 24 do capítulo 9, ele expiou o pecado e não foi no período daquela aliança lá de 7 anos, feita pelo governante, entendeu? E ele continua aqui, ó, Leonardo Machado, quando que o Messias foi morto? É uma pergunta, né? Quando que o Messias foi morto? E o Leonardo respondeu, na 70ª semana. Ou não é? Tá certo, irmão Leonardo aqui. E ele perguntou, então, e o assolador não está incluído nessa semana? Tá? Na minha Bíblia não tá, não. Porque no versículo 24 diz que ali as coisas que se cumprem ali. Essa pergunta aqui, ó, vamos analisar, presta atenção, tá aí no chat agora? Presta atenção para depois refutar, senão vai cair, vai cometer essas gafes aí, tá bom? Vamos continuar aqui. Espera aí, só um instantinho. Só um instantinho, gente. Vamos voltar aqui. Isso, vamos voltar, isso aí. Vamos continuar aqui, ó. O assolador está incluído na última semana ou não? Ele fez a pergunta, né? O assolador está incluído na última semana ou não? Deixa eu colocar aqui só um instante, gente. Acabei falhando aqui. O assolador... isso aí, coloquei lá. O assolador, é a pergunta que ele fez, está incluído na última semana ou não? É uma pergunta, né? Gente, faça comigo não. Eu pergunto, o assolador está na última semana? Na sua Bíblia tá? É uma pergunta que foi feita por ele aqui, né? Leonardo Machado respondeu, o assolador não está dentro das 70 semanas, correto? Não está, porque o texto não nos permite dizer isso. A semana dele é outro período, quer dizer, é um período fora, tá certo? Das 70 semanas, porque é um período de 7 anos que está lá, à parte, entendeu? Então é isso aí, vamos continuar aqui. Ele pergunta, e o fim do sacrifício está? O fim do sacrifício está na 70ª semana? Quando Cristo expiou o pecado no madeiro, eles pararam de fazer sacrifício? Não pararam. Os judeus continuaram fazendo sacrifício. Cristo expiou o pecado, era para ter cessado dele, mas veja, mas não cessou, essa é a realidade. E o fim do sacrifício está? Não está, porque os judeus não pararam de fazer sacrifícios, entenderam? Percebeu? Vamos continuar aqui. Só um instantinho, gente. Só um instantinho, vamos voltar aqui. O fim do sacrifício está. Ele perguntou se está, né? Ângelo Veiga. Vamos para Ângelo Veiga aqui, que acabou que eu perdi o fio da meada aqui. Vamos passar aqui para Ângelo Veiga, né? Ângelo Veiga, ele perguntou o seguinte, justamente 37 anos depois. Quer dizer, o sacrifício ele foi cessado justamente 37 anos depois. Respondeu ele aqui. Vamos voltar aqui, gente, que eu acabou me perdendo ali no controle ali. E o fim do sacrifício está? Aí, igual, justamente 37 anos depois. Respondeu Ângelo Veiga, tá certo. 37 anos depois é que o sacrifício foi cessado, né? Leonardo respondeu, depois do madeiro, os sacrifícios continuaram até 67 DC, correto? E ele fala aqui, ó, depois das 69 semanas, inclui o fim do sacrifício e o assolador, no verso 26. Sim, claro. Mas também depois das 70 semanas, entendeu, meu irmão?
Vamos continuar aqui. Mas olha só, não se trata da última semana, meu irmão. Se tratou de coisas ocorridas depois de findadas as 70 semanas que havia se cumprido em Cristo expiando o pecado, entendeu? É simples de entender isso. Se é assim, como o nosso irmão fala, se é assim, meu irmão, então Cristo, ele expiou o pecado em 67 DC? É isso? Então, dá para perceber que está precisando rever o seu conceito aí? Vamos colocar agora aqui, ó, Isaías, colocou aqui, ó, para Leonardo. Verso 27, fala da última semana que falta no verso 26. Leonardo Machado, depois das 69 semanas, foi mais de 40 anos, Isaías, né? Ele respondeu aqui. Quer dizer, depois das 69 semanas, foram mais de 40 anos para acontecer lá a grande tribulação, entendeu? Então, o que aconteceu ali é que a 70ª semana se cumpriu em Cristo e essas coisas que ele está falando ocorreram depois da 70ª semana. Ó, para Leonardo aqui, dele para Leonardo, Daniel não conta o tempo de evangelização depois da cruz. Aí Leonardo respondeu para ele, conta sim, com certeza, mas não está dentro das 70 semanas. Leonardo respondeu, você está colocando dois eventos na mesma semana, a expiação e a queda de Jerusalém e a destruição do templo. E ele respondeu para ele, o verso 26 e 27 coloca dois eventos, 3 anos e meio para cada um. Leonardo Machado responde, você está colocando hiato, como faz a religião. A religião coloca hiato de mais de 2000 anos, e você de 37 anos. E ele respondeu para Leonardo, em que período de Cristo terminou a última semana? Em que período de Cristo terminou a última semana? Quando expiou o pecado, é simples, né? Eu vou responder aqui, ó, ao nosso irmão aí, que Cristo, ele expiou o pecado na 70ª semana, né? Conforme diz o texto. Como diz logo no início, ali no início do texto de Daniel 9:4, diz isso. 70 semanas estão determinadas. Então, olha aí. Para expiar a transgressão, não é verdade? E diz outras coisas. Tá difícil de entender isso? E agora, nosso irmão aí, para concluir, e corroborando com o nosso irmão Leonardo, eu digo que Daniel 9:27, ele tem a ver com Daniel 12:11, que foi o período da grande tribulação, a segunda parte das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14, tá? Os 42 meses do Apocalipse 11, não a 70ª semana que ocorreu com Cristo expiando o pecado, trazendo justiça eterna, selando a visão e a profecia que veio a se cumprir cabalmente somente 37 anos depois da 70ª semana, ou seja, depois dos 1.290 dias, quando finalmente o santuário foi restaurado. Então vamos colocar aqui mais algumas colocações deles aqui, ó. Ele falou o seguinte, nosso irmão aqui, ó. 3 anos e meio foi de pregação e os outros 3 anos e meio. 3 anos e meio foi de pregação e os outros 3 anos e meio. Vamos responder aqui. Em resposta, eu digo que os primeiros 3 anos e meio, ele foi o quê? De paz e segurança, né? Não é isso que Shaul diz? E os outros 3 anos e meio, a grande tribulação. Nada a ver com Cristo expiando o pecado, meu irmão. Nada a ver. Nem a última semana, uma vez que 70 semanas de Daniel não comportam todas as profecias de Daniel. Correto? Agora eu preciso dizer que num dos nossos próximos temas, que nós vamos apresentar ainda voltaremos a falar a respeito da questão dos que dizem que as profecias de Daniel se cumpriram nos tempos do rei Antíoco Epifânio. Não tem sentido. Entre 175 e 164 AC, mas essas pessoas que falam isso não atentam que há uma problemática nessa afirmação, nessa interpretação. Uma vez que a profecia de Daniel, ela determinou até o ungido expiar o pecado, 70 semanas, não é verdade? Ou seja, 490 anos. Ora, não seria possível o cumprimento dessa profecia específica dos 490 anos de Daniel nos tempos de Antíoco Epifânio, entendeu? Uma vez que até seu tempo somente se passaram 355 anos e não 490 anos, entendeu? Do decreto lá. Agora vejam só, gente. Só faltava mais essa, né? Só faltava mais essa. Agora vamos ter que fazer aí mais apresentações
e continuarmos com as nossas argumentações. Correto? Então nós estamos agora concluindo a mensagem de hoje. Se você gostou da mensagem, comente, compartilhe. O próximo tema será domingo às 19 horas. Conforme está no texto aí. Domingo às 19 horas, aguardamos todos os senhores online. Um grande abraço, tchau.